Durante muitos anos, quando eu ensinava macrobiótica, muitas pessoas se aproximavam de mim com uma expressão curiosa. Elas me diziam: "O que você ensina parece prático demais. Mastigar arroz integral 50 vezes, cozinhar a sopa de missô de um certo jeito, preparar gersal. Onde está o espiritual?" E eu sempre sorria. Porque o que elas ainda não compreendiam é que isso é o espiritual. O verdadeiro ensinamento espiritual não está separado da vida cotidiana. Ele não está em um mundo abstrato, etéreo, flutuando longe da cozinha, do corpo, da família ou da mesa onde comemos todos os dias. Quando começamos a entender o que realmente é o mundo espiritual, percebemos que muitos ensinamentos chamados de espirituais cometeram um erro profundo. Ignoraram a vida diária, ignoram o que comemos, ignoram como nos comportamos dia após dia, ignoram como falamos, como respiramos, como nos relacionamos com nossa família, com as pessoas, com a sociedade. Falam do interior, mas se esquecem do exterior. É como falar de uma xícara observando apenas o seu interior, sem olhar sua forma externa. Ou como estudar uma folha olhando apenas um lado, ignorando completamente o verso. Isso não é compreensão. Isso é fragmentação. Durante mais de 3.000 anos, a civilização moderna seguiu um caminho muito específico. Um caminho que começou na Grécia, quando filósofos como Demócrito se perguntaram: o que é a verdade? O que é o universo? O que é a vida? Para responder, tomaram uma decisão crucial: separaram o espaço da matéria. Deixaram o espaço de lado e começaram a estudar apenas a matéria. Assim nasceu a ciência moderna. Com o tempo, desenvolveram sistemas de medição, centímetros, gramas, segundos, e durante séculos analisaram a matéria com uma precisão cada vez maior. Analisaram a molécula, depois o átomo, depois o elétron, o próton, as partículas subatômicas e, mais tarde, tentaram analisar o próprio elétron. E então algo extraordinário aconteceu. Descobriram que o elétron não é uma unidade sólida, que não é algo fixo, que não é matéria no sentido tradicional. Ele é energia, é onda, é vibração, algo que aparece e desaparece, algo que entra e sai, algo que nunca permanece. A ciência moderna finalmente chegou a esta conclusão. A matéria não existe como algo sólido e permanente. A definição moderna de matéria é quase poética. A matéria é como um fantasma que aparece e desaparece em um lugar. Nada é fixo, nada é permanente. Tudo está mudando. Tudo é, em essência, vibração. Este corpo que acreditamos ser sólido, estes ossos, estes órgãos, até mesmo o câncer, os tumores, cada célula, não são outra coisa senão energia em movimento, se condensando e se dispersando constantemente. Trilhões e trilhões de átomos vibrando. Nossos sentidos nos fazem acreditar que somos sólidos, mas na realidade somos um campo energético. O que a ciência moderna descobriu depois de milhares de anos, as culturas orientais já sabiam há 4.000 anos. Na China, na Coreia, no Japão, utilizava-se uma palavra para descrever tudo: Qi, Shi, Gi. Tudo é Qi. Quando uma pessoa adoecia, não diziam ela tem uma bactéria ou tem uma falha química. Diziam o Qi está caótico, o Qi está bloqueado, o Qi está desequilibrado. Uma doença física era Qi fora de ordem. Uma doença mental também. Até o caráter de uma pessoa, sua personalidade, seu temperamento, era Qi. O clima é Qi. Um lugar escuro e depressivo é In-Qi. Um lugar luminoso e alegre é Yo-Qi.
Quando duas pessoas se encontram e entram em harmonia, em japonês diz-se aiki, energias que se encontram e se equilibram. O do, nas artes marciais, não é uma técnica, é o caminho para harmonizar o ki. Por isso, nas artes marciais, o corpo não é o mais importante. O importante é como a energia flui. A partir dessa compreensão, nasceu toda a filosofia oriental, a medicina, o budismo, o taoísmo, o confucionismo, o shintoísmo e também os costumes diários, a alimentação, a linguagem, a maneira de viver. E agora, no ponto mais alto da civilização moderna, a física atômica chegou exatamente ao mesmo lugar. A matéria é energia, o corpo é espírito manifestado, o espírito é vibração. Estamos à beira do nascimento de uma nova civilização, uma civilização espiritual. Durante milhares de anos, vivemos em uma civilização material. A matéria era o valor central, a posse, o objeto, mas agora a matéria se dissolve. E quando a matéria se dissolve, o que resta é consciência. Por isso, quando falamos do corpo, da saúde ou da doença, não podemos pensar em partes isoladas. Devemos pensar no fluxo completo da energia. Um tumor não é um inimigo, é energia estagnada. O câncer não é uma coisa sólida, é energia que deixou de fluir. Quando estamos em pé, recebemos energia do céu e energia da terra. A terra gira, se expande, cria uma força centrífuga, graças a isso crescem as plantas, as flores e também o nosso cabelo. No corpo humano, essas forças se encontram, colidem e formam centros energéticos. Nós os chamamos de chakras. 7 centros onde a energia do céu e a energia da terra se encontram e giram em espiral. A partir dali, a energia entra e sai. As mãos irradiam energia, os pés absorvem e liberam energia. Tudo é espiral. Essas energias carregam nossas células cerebrais. Cada célula funciona como um receptor, como uma televisão que traduz vibrações em imagens, pensamentos e emoções. Sem essa energia, o coração não bate, a digestão não funciona, os hormônios não atuam, a vida não acontece. Até mesmo um bebê é concebido dentro do que a medicina oriental chama de o oceano de Qi. O corpo é uma manifestação temporária, um campo energético que toma forma e depois volta a se dissolver. Por isso, cuidar do corpo é cuidar do espírito. Não existe separação. Durante muitos anos, observei algo muito simples e, ao mesmo tempo, profundamente trágico. A humanidade acredita que já entende o que é alimentação, acredita que sabe o que é nutrição, acredita que o problema está resolvido, mas não está. A história completa da comida não está presente na ciência nutricional moderna, nem nas universidades, nem nos livros, nem nas recomendações oficiais. O que hoje se ensina como nutrição é apenas uma etapa primitiva, incompleta, fragmentada. A alimentação não existe apenas para sustentar o corpo físico, ela existe para criar uma mente em paz, um espírito elevado, uma vida em harmonia com a natureza, com os ancestrais, com o universo inteiro. A verdadeira ciência da alimentação deveria nos ensinar como desenvolver sabedoria natural, como compreender o segredo da vida, como nos alinhar com a ordem do cosmos. Mas essa ciência ainda não existe oficialmente. Hoje vemos algo perigoso. Pessoas que não compreendem a vida, que não sabem cozinhar, que não entendem a história dos povos, tentando controlar, regular e monopolizar as orientações nutricionais. Isso é arrogância. Quando alguém não compreende profundamente, mas mesmo assim impõe regras universais, está agindo a partir da ignorância. Eles nos dizem: você precisa de 2.400 calorias. Você precisa de 2.800 calorias. Mas eu pergunto, como explicam então os povos do Himalaia?
Pessoas que vivem com 1.400 ou 1.700 calorias, realizando trabalho físico intenso e vivendo 120 ou 140 anos. Como explicam isso? Durante séculos, bilhões de pessoas na Ásia não tocaram em carne animal. Séculos. E mesmo assim, viveram vidas longas, fortes, claras. Hoje nos dizem que a carne é indispensável, mas a história real desmente essa afirmação. O que acontece é que não se estuda a vida, estudam-se apenas números, calorias, proteínas, vitaminas isoladas. Mas a vida não é um número, a vida é uma vibração. Permita-me dizer algo fundamental. A comida se transforma em sangue. O sangue se transforma em células. As células formam seus órgãos, sua pele, seus ossos, seu cérebro. Mas há algo ainda mais profundo. A comida também se transforma em energia, em vibração, na própria base de como você pensa, como sente e como percebe a realidade. Por isso, digo com absoluta certeza, a forma como você se alimenta determina a sua vida inteira. Durante mais de 25 anos, eu disse algo que muitos médicos ridicularizaram. O câncer é causado pela alimentação. Eles riam, me chamavam de extremista, diziam que era anticientífico. Hoje, em silêncio, eles admitem. Agora aceitam que sem uma mudança profunda na dieta, não existe cura real. Hoje, 1 em cada 3 pessoas desenvolve câncer. Quando cheguei aos Estados Unidos, era 1 em cada 7. Faça as contas. Se isso continuar, em breve será 1 em cada 2. E depois, o que restará? Não é só câncer, artrite, alergias, asma, doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, transtornos mentais. Milhões. Não é acaso, não é genética, não é destino. É o que estamos comendo. A América não está em crise econômica, está em crise biológica. E a Europa e o Extremo Oriente seguem o mesmo caminho. A partir de agora e até o final deste século, a humanidade se dividirá em 2 grandes grupos. Não por religião, não por política, não por cor da pele, mas por biologia, por consciência, por alimentação. Um grupo continuará consumindo comida artificial, dependendo de produtos químicos, substituindo órgãos, manipulando a mente com drogas, manipulando a genética. Esse grupo perderá a família, os ancestrais, a cultura, o sentido do sagrado. O outro grupo está despertando. Esse segundo grupo começa a limpar o sangue, recuperar o equilíbrio, curar-se naturalmente, desenvolver paz mental, elevar o espírito. Não é uma moda, não é uma dieta, é um retorno à ordem do universo. E essa divisão já começou. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que a comida é apenas algo físico. Proteínas, vitaminas, calorias. Mas essa é uma visão incompleta, muito incompleta. Porque, quando comemos, não nutrimos apenas o corpo, estamos alimentando a mente, estamos alimentando o espírito, estamos introduzindo energia viva em nosso sistema. A comida é uma fonte espiritual. Ela não nos dá apenas força muscular ou sangue, ela nos dá direção, ela nos dá caráter, ela nos dá destino. Existe um ensinamento antigo que diz: quando você come frango, você se torna frango. E isso não é uma metáfora poética, é uma realidade energética. Se você consome alimentos dominados pelo medo, pela violência, pelo estresse, pela morte, essas vibrações passam a fazer parte de você. Por isso, quando observo a sociedade moderna, vejo claramente 3 estados do ser humano. O primeiro é o estado bestial, a pessoa dominada pelo instinto, pelo desejo, pela reação automática. Muitos doentes de câncer estão aqui,
não porque sejam maus, mas porque foram arrastados para esse nível. O segundo é o estado do escravo. O escravo é aquele que, mesmo sem querer, precisa acordar em um horário determinado, precisa correr para o metrô, precisa bater ponto, precisa vender o próprio tempo. 1 hora de vida transformada em dinheiro. Um dia, uma semana, uma vida inteira. A vida se transforma em mercadoria, como um pedaço de carne cortado em fatias. O vendedor quer vender caro, o comprador quer pagar barato. E assim, fatiando e fatiando a vida, chega-se aos 65 anos, quando ninguém mais compra esse tempo. A isso chamamos de aposentadoria. Isso não é vida, isso é violação do espírito. O escravo é controlado pelo tempo, pelo dinheiro, pelos sistemas. Ele não vive como quer, vive como pode. A mente comum vive dividida. Uma parte quer ser livre, a outra continua obedecendo. O sábio, ao contrário, já saiu desse estado. Pensa por si mesmo, decide como viver, não segue cegamente. E então existe o homem verdadeiramente livre, não o santo decorativo, nem o líder religioso com vestes especiais. O homem livre compreende algo essencial. O universo é um só. O pequeno eu se dissolve. O grande eu se manifesta. Eu surjo do universo e retorno ao universo. Minha energia é a mesma energia universal. Essa é a verdadeira visão da vida. Quando compreendemos isso, começamos a perceber que tudo é espiral. O universo inteiro é espiral. A Via Láctea é espiral. O sistema solar é espiral. O corpo humano é espiral. As flores crescem em espiral. O DNA é espiral. Até os movimentos dos planetas, que acreditamos ser circulares, na verdade é uma onda em movimento. Se observamos o sistema solar de longe, não vemos círculos, vemos ondas, vemos vibrações. Tudo é onda. Tudo é frequência. O som é onda. O pensamento é onda. A emoção é onda. A vida é onda. Então surge uma pergunta fundamental. Em que substância essas ondas se movem? O som precisa de ar. Mas e as galáxias? E o pensamento? E a consciência? Não é matéria. Não é átomo. Não é elétron. É algo mais profundo. Um oceano invisível, não detectável por instrumentos, mas conhecido intuitivamente por todas as tradições antigas. Isso é o que chamamos de mundo espiritual. Tudo o que existe aparece e desaparece como uma espiral nesse oceano. As galáxias, os universos, os corpos, os pensamentos. Por isso, este mundo já é espiritual. Ele não está separado. As leis que governam o céu são as mesmas que governam a terra. Por isso Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Ele não falava de um lugar, falava de uma lei universal. Se não vivemos de acordo com essa lei, tudo o que construímos se dissolve. Impérios, países, corpos. Quando compreendemos isso, entendemos algo crucial. O que comemos é poder espiritual. O que pensamos, o que dizemos, o que cozinhamos, o que mastigamos, tudo age. Se não compreendemos isso, vivemos fragmentados, o corpo de um lado, o espírito de outro, e então surgem a ansiedade, o medo, a doença. Mas quando paramos de lutar contra o universo e nos rendemos à sua ordem, algo muda. Como no oceano, se você luta, afunda. Se relaxa, flutua. A humildade não é fraqueza, é inteligência espiritual. Se você está doente, se tem câncer, conflitos familiares ou sofrimento mental, isso não é castigo, é uma oportunidade.
uma oportunidade de dizer: eu errei em algo, não compreendo tudo, preciso mudar. Sem essa revolução interior, ninguém pode ajudar você, nem médicos, nem mestres, nem gurus, porque neste universo, cada pessoa possui uma liberdade inviolável. Você é o mestre da sua saúde. Você é o mestre da sua felicidade. Enquanto você continuar dizendo, coitadinho de mim, me ajudem, você continua sendo escravo. A doença é uma grande oportunidade de libertação. E essa libertação começa ao romper a autoilusão. Acreditar que a proteína animal é necessária. Acreditar que o açúcar é felicidade. Acreditar que o conforto vale mais do que a vida. Não culpe a indústria, não culpe os fabricantes. Você escolhe. E além da ilusão pessoal, existe a ilusão herdada. Os pensamentos dos pais, dos avós, dos ancestrais não desaparecem. Eles continuam vibrando. Muitas doenças, depressões e bloqueios são cargas ancestrais não resolvidas. Por isso, a purificação espiritual é essencial. Quando você se alimenta de forma limpa, quando pensa com clareza, quando ora pelos seus ancestrais, algo profundo se reorganiza. Por isso, recomendo criar um altar simples em casa: grão, água, sal. Os 3 mundos. E todos os dias falar com gratidão àqueles que vieram antes. Isso cura gerações. E quando você se cura, não tem inimigos, nem bactérias, nem vírus, nem pessoas. Enquanto você vê inimigos, continua preso. A verdadeira macrobiótica não é uma dieta, é uma libertação total. Agora quero que você entenda algo com total clareza. Algo que pode incomodar, mas que é absolutamente necessário ouvir. A doença não surge por acaso. Nada no universo é acidental. Nada acontece do nada. A doença é uma linguagem. É a forma que a ordem universal encontra para se comunicar conosco quando deixamos de escutar. Durante décadas, observei milhares de casos. Pessoas com câncer, com doenças degenerativas, com colapsos emocionais profundos, e sempre encontrei o mesmo padrão. Não importa o nome da doença, não importa o órgão afetado, não importa o diagnóstico, a raiz é sempre a mesma: separação da ordem natural. O ser humano moderno rompeu sua relação com a natureza, com a terra, com o céu, com o ritmo do dia e da noite, com os alimentos que crescem onde ele vive. E quando essa separação se prolonga, o corpo começa a gritar. Primeiro grita suavemente: fadiga, insônia, irritabilidade. Depois grita mais forte: dores, inflamação, ansiedade, depressão. E se continuarmos sem escutar, o grito se torna extremo: tumores, câncer, colapsos. Mas não porque o corpo seja fraco, e sim porque ele é extremamente inteligente. O corpo tenta sobreviver dentro de um ambiente antinatural. Quero que você compreenda isto. A câncer não é algo sólido, não é um inimigo externo, não é um monstro que ataca de fora. O câncer é energia estagnada, é qi bloqueado, é expansão sem ordem. Quando a energia já não consegue fluir em espiral, ela começa a se expandir de forma caótica. Isso é um tumor. A medicina moderna vê isso como uma massa, mas a medicina oriental vê como um padrão energético. E aqui surge uma verdade incômoda. Não é possível curar um padrão energético apenas com produtos químicos. Você pode destruir tecido, pode queimar células, pode cortar. Mas se não corrigir o padrão, a energia voltará a se desorganizar. Por isso, muitas pessoas superam uma doença e depois surge outra. Não se trata de atacar a doença, trata-se de reestabelecer a ordem.
E a ordem começa sempre pelo mais simples, pelo que entra no seu corpo todos os dias, a comida. A alimentação moderna é extrema, açúcar extremo, proteína animal extrema, gorduras extremas, produtos químicos extremos. Isso cria um corpo extremo, uma mente extrema, emoções extremas. O câncer é uma doença extremamente expansiva, dispersa, desordenada. E ainda assim, as pessoas tentam curá-lo com mais extremos, químicos agressivos, tratamentos violentos, medo. Isso apenas agrava a condição energética. O equilíbrio não se alcança lutando, alcança-se harmonizando. Por isso, quando alguém me perguntava, o que devo comer para me curar? Eu não respondia com uma lista mágica. Respondia com uma pergunta. Você está disposto a mudar a sua vida? Porque se você não muda a forma de viver, nenhum alimento pode salvá-lo. A macrobiótica não é uma dieta terapêutica, é uma reeducação completa do ser humano. Comer grãos integrais não é uma moda, é voltar ao centro. O arroz integral, o milheto, a cevada, crescem em equilíbrio entre céu e terra. Nem excessivamente yin, nem excessivamente yang. São alimentos centrados. Quando uma pessoa volta a comer alimentos centrados, sua mente começa a se centrar, suas emoções se estabilizam, seu qi se organiza. E então, algo extraordinário acontece. O corpo começa a se curar sozinho. Não porque o alimento seja mágico, mas porque a ordem universal volta a se manifestar. A doença não desaparece porque foi atacada. Ela desaparece porque já não é necessária. Agora, quero falar com você sobre algo ainda mais profundo. A doença não é apenas pessoal, ela também é coletiva. A civilização moderna está doente. Vivemos em cidades antinaturais, respiramos ar poluído, comemos alimentos mortos, vivemos apressados, desconectados, tensos, e depois nos surpreendemos com o surgimento do câncer, da depressão, da violência, da confusão mental. Nada disso é estranho, é a consequência lógica. Durante milhares de anos, o ser humano viveu seguindo o ritmo do universo. Não precisava de relógios, não precisava de despertadores, não precisava de remédios para dormir. Hoje, vivemos contra o ritmo natural. Dormimos quando deveríamos descansar. Comemos quando o corpo não está pronto. Trabalhamos quando o qi está baixo. Isso cria uma humanidade exausta. Por isso digo que hoje a humanidade se divide em dois caminhos. O primeiro é o caminho da degeneração. Mais tecnologia sem consciência. Mais comida artificial, mais desconexão. O segundo é o caminho do retorno consciente. Não um retorno ao passado, mas a integração da sabedoria antiga com a compreensão moderna. Esse segundo caminho nunca foi massivo e nunca será. Sempre começou com minorias conscientes, pessoas que decidiram viver de outra forma, comer de outra forma, pensar de outra forma. Essas pessoas são os pioneiros da nova civilização espiritual. Elas não usam túnicas, não pregam dogmas, não fogem do mundo, vivem nele, mas não pertencem a ele. E tudo começa com um ato aparentemente pequeno: escolher conscientemente o que entra no seu corpo. Porque o que entra no seu corpo, entra na sua mente, entra no seu espírito, entra no seu destino. Até agora, falei com você sobre o corpo, sobre a comida, sobre a doença, sobre a ordem natural. Mas existe algo ainda mais sutil e mais poderoso: a palavra. A palavra não é apenas comunicação. A palavra é vibração organizada. Cada palavra que você pronuncia gera uma onda. Essa onda se propaga no oceano invisível do qual falei antes e depois retorna para você.
Por isso, em todas as tradições antigas, a palavra sempre foi considerada sagrada. No princípio, não foi a matéria, foi o som. O som cria forma. A vibração organiza a energia. Por isso, quando uma pessoa vive dizendo, eu não posso, isso é impossível, estou doente, tenho azar, ela não está descrevendo a realidade, está construindo essa realidade. O corpo escuta, as células escutam, o que responde. A medicina moderna começa apenas agora a descobrir que as palavras influenciam a expressão genética, mas isso já era conhecido há milhares de anos. Por isso, na macrobiótica, não observamos apenas o que você come, observamos também como você fala. Uma pessoa que se alimenta bem, mas vive reclamando, continua criando desordem, porque a reclamação é energia descendente, dispersa, destrutiva. Já a gratidão é energia centrípeta, ordenadora, curativa. Não importa se a sua vida é difícil, sempre é possível agradecer. A gratidão não é resignação, é alinhamento. Quando você agradece, para de lutar contra o universo, e o universo deixa de resistir a você.